Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Essa é a segunda parte da aula What I Like, ok? Ela vai ser focada em compreensão auditiva, listening, e a gente vai aprender a responder perguntas com o verbo go, ok? Como a gente já viu algumas aulas atrás, o verbo go pode causar algumas confusões nos alunos, dependendo, né, de como ele é apresentado. Então veja, o verbo go, ele significa ir. E quem vai a algum lugar. Ok. Então sempre que você tiver o verbo go e o verbo go tiver acompanhado de um local, a gente vai dizer go to e o local. Vejam aqui os exemplos do lado esquerdo. Go to church, ir à igreja. Go to a restaurant, ir a um restaurante. Go to the cinema, ir ao cinema. Go to the mall, ir ao shopping. Go to the beach, ir à praia. Go to the gym, ir à academia, né? Ou, como vimos nas aulas anteriores, fazer academia, né? Como a gente diz. Então, observe que todas essas frases eu tenho um local after, depois do go, ok? Então, numa próxima aula futura, a gente vai falar da diferença entre go to a, go to the. Aqui não é o ponto, né? Aqui, se você tem um local, você vai usar o to, ok? E, como eu também já tinha comentado algumas aulas atrás, a gente também vai usar o go acompanhado de uma ação no ing para indicar a atividade em si, né? Então, por exemplo, go running, correr. Go jogging, também correr, né? Correr de forma mais lenta, que é aquele fazer Cooper, né? Que a gente chama em português. Go skiing, esquiar. Go fishing, pescar. Go shopping, fazer compras, comprar. Go cycling, pedalar, andar de bicicleta, ok? E aí o aluno se confunde um pouco e pensa, mas esse ing não significa ando, indo e indicação que eu estou fazendo no momento? Também, mas veja, se for uma ação que você está fazendo no momento para indicar ando, indo, esse verbo com o ing vai estar acompanhado do verbo to be, né? Então, por exemplo, I am running. Ok, eu estou correndo. I am fishing. Eu estou pescando. Ok. Mas nesse caso aqui, ele está acompanhado do go, justamente para você saber que não é correndo, esquiando, pescando, e sim o verbo no infinitivo, né? Pescar, correr, esquiar. Ok? Então, só cuidado com isso. Se você tem o verbo go e depois é um local, então você vai usar go to e o local. Se você tem o verbo go e é uma ação, então o que vem na sequência vai estar no ing. Mesmo que, né, na hora de traduzir, ele fique no infinitivo, né, na tradução. Ok, vamos olhar então aqui alguns erros comuns cometidos com essas estruturas, né? Então veja, o aluno, né, o brasileiro ou o falante de português vai pensar: I go to the shopping once a month. E ele queria dizer, eu vou ao shopping uma vez por mês. Essa estrutura de I go to the shopping não existe. O correto é I go shopping. E I go shopping significa eu faço compras, né? Eu vou às compras, ok? E como é que eu faço para dizer então eu vou ao shopping center, né? E a gente tem duas opções. No inglês britânico a gente vai dizer
I go to the shopping center once a month. Ou então, no inglês americano, I go to the mall once a month. Ok? Então perceba que o shopping sozinho não significa o local, significa a ação. Se você quer falar do local, você vai usar shopping center, ok? Tem essa diferença. Ok, e por último, uma observação importante. Apesar de eu ter falado, né, dessas regras, são regras gerais, a gente tem algumas exceções. Então, por exemplo, go home, certo? Home é um local, mas não tem o to, certo? Então eu digo ir para casa, go home, certo? E a gente tem go clubbing, porque club é um local, mas a gente usa o ing, certo? Então são duas exceções aí à regra, vamos dizer assim. Ok? Então tenham isso em mente, né? Se eu tenho o verbo go e depois é um local, go to e o local. Se eu estou falando de uma ação, de uma atividade, então é go e essa atividade no ing. Mesmo que a tradução seja o infinitivo, né? Correr, pescar, comprar. Ok, vamos então focar nas nossas atividades do PDF para fazer o listening. Ok? Você já conhece o nosso passo a passo, pode pausar o vídeo e fazer a atividade na sequência de sempre. Ok? Muito bem. Agora que vocês já terminaram a atividade de listening, vamos colocar isso em prática. Se você faz parte do Fórmula Club, você sabe que você pode enviar essas respostas gravadas e a gente entrega o feedback para vocês, ok? Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, siga a gente nas outras redes sociais, ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas e deixe o seu joinha para o YouTube entender que esse vídeo é sim relevante para vocês, ok? Então vamos lá. Eu vou fazer a pergunta e vocês respondem. Pode pausar o vídeo entre uma pergunta e outra para dar tempo de gravar, ok? Então vamos lá. Number 1. How often do you go shopping? How often do you go shopping? Com que frequência você vai às compras? Com que frequência você compra? Com que frequência você faz compras? Ok? Number 2. How often do you go to the shopping center? How often do you go to the shopping center? Com que frequência você vai ao shopping? Com que frequência você vai ao shopping center? Ok? Number 3. Do you go jogging in the mornings? Do you go jogging in the mornings? Você pratica corridas de manhã? Do you go to the church on Sundays? Do you go to church on Sundays? Você vai à igreja aos domingos? Do you go to church on Sundays? Number 5. Do you go skiing in winter? Do you go skiing in winter? Você esquia no inverno? Você esquia no inverno? Number 6. What time do you go home after work? What time do you go home after work? Que horas você vai para casa depois do trabalho? Ok? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Siga a gente nas outras redes sociais e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando aprender inglês. Vocês sabem que aqui no canal Fórmula o curso é completo, do básico ao avançado. Até a próxima aula.